Conversamos com a advogada Graciane Saliba, que falou das mudanças e também da importância da lei trabalhista. A lei trabalhista ela é extremamente importante, tanto para o empregado quanto para o empregador. Por que de onde vem essa importância? Para o empregado, essa lei ela vem protegendo de alguma forma. Ela vem criando uma segurança para esse empregado de que ele não vai a qualquer momento ter o seu contrato de trabalho alterado, de que ele não vai ser humilhado, ele não vai ser discriminado, ele não vai ser dispensado de repente. Então a lei ela vem assegurando alguns direitos ao trabalhador e também assegura ao empregador alguns direitos. Por exemplo, de exigir do empregado a prestação de serviços, de descontar do empregado o dia que ele falta, e inclusive refletindo nas férias. Se ele falta mais de 5 vezes no contrato, isso reflete no contrato dele durante as férias, ele tem as férias reduzidas e não de 30 dias. Então há direitos na lei trabalhista tanto para o empregado quanto para o empregador. E vem a importância daí da carteira de trabalho assinada, anotada, porque se ela é anotada, é uma garantia, tanto para o empregado quanto para o empregador, que vai ser assegurado, inclusive em caso de acidentes, esse empregado, para poder receber pelo INSS, ter o afastamento, no caso de operações, de cirurgias e até de doenças. Então, a lei trabalhista, ela é uma lei benéfica para ambos. A advogada ressalta sobre as leis e medidas provisórias de 2022. 2022, a gente começa com uma esperança de que viriam novas leis trabalhistas, de alguma forma protegendo aqueles trabalhadores que sofreram muito durante a pandemia. Entretanto, até o momento, a gente não teve medidas provisórias que afetam diretamente o trabalhador. A medida provisória que tivemos foi na data de 30 de dezembro, foi para o aumento do salário mínimo para 1.212. Essa emenda, ela continua em vigor e ela é transformada em lei. A medida provisória, ela tem um prazo determinado de 60 dias, podendo ser renovado por mais 60. Se desse prazo ela não se torna uma lei, se ela não é aprovada pelo Congresso, ela perde a sua validade. Então, várias medidas provisórias que tivemos no ano passado, em 2021, como a medida provisória 916, 927, 917, medidas provisórias que garantiram, por exemplo, aquele benefício do seguro para a pessoa ficar recebendo em casa durante o período de afastamento, reduzindo o horário de trabalho, reduzindo os salários, recebendo benefício. Essa medida provisória, as que não foram transformadas em lei, elas perderam a sua validade. Então, elas não valem para a gente em 2022. Aguardamos novas medidas provisórias para regularem a situação até, se a pandemia continuar, será necessário nova medida provisória para esse assunto. Temos o distrato de trabalho, que foi uma alteração da reforma trabalhista, no artigo 484-A da CLT, que traz a opção para o trabalhador fazer um acordo com o seu empregador, com a empresa onde ele trabalha, quando ele não quer mais continuar e a empresa também não tem interesse que ele que ele continue no trabalho, mas a empresa não tem um interesse claro ainda de demiti-lo. Então, ela faz um acordo com esse empregado, aceita a saída dele e ele recebe 80% do seu fundo de garantia e a empresa paga algumas verbas pela metade, como, por exemplo, um aviso prévio indenizado. Já que o trabalhador não vai efetivamente trabalhar na empresa, a empresa é obrigada, no distrato, a pagar o aviso prévio pela metade. Então, ele paga metade do que o trabalhador receberia, assim como também paga a metade daquela multa, que seria de 40% no caso de despedida, de demissão sem justa causa. No caso do distrato, que é esse acordo, paga apenas 20%. As demais verbas, como férias, por exemplo, 13º, o empregador já conquistou o seu direito, mesmo no distrato, que é esse acordo do empregado com o empregador, ele, então, recebe integralmente, ele recebe o valor total, porque já é um direito adquirido. O distrato veio para substituir aqueles casos em que alguns trabalhadores pediam à empresa para fingir que estavam sendo demitidos para conseguirem sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. E aí o empregado ia lá e devolvia os 40% para a empresa, o que era pago. Esse acordo é uma fraude e, inclusive, se esse trabalhador ajuiza uma ação e comprova
que ele recebeu isso como fraude, ele também pode ser punido, porque afinal de contas ele participou de uma fraude. Então, no distrato veio esse acordo para substituir esse tipo de fraude. Graciane ressalta sobre a modalidade de trabalho que envolve 13º, férias, dentre outros. Na modalidade de trabalho, em regra, todo trabalhador ele tem direito a férias, a 13º, a INSS, a FGTS. Mas, para aqueles trabalhadores que são chamados de trabalhadores informais, em que ele não tem um contrato de trabalho na carteira, ele não tem assinatura de carteira, a gente tem sim vários trabalhadores nessa condição. E para esses trabalhadores informais, eles não fazem jus a esses direitos. Então, eles não têm direito a 13º, não têm férias, mas o valor que ele recebe no dia deve ser mais alto para compensar. Então, por exemplo, se a gente tem um salário mínimo de 1.212 e a gente divide isso por 30 dias, a gente tem que o valor que a pessoa recebe por dia é de aproximadamente R$40. E o que acontece? Para uma faxineira que não tem um vínculo empregatício, ela não vai ter direito a férias, a 13º, a fundo de garantia, ao invés de receber os R$40 diários, que seria do salário mínimo, do percentual, ela vai receber na faixa de R$100, na faixa de 120, porque é justamente para compensar que ela não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia. E é importante que ela faça o seu seguro com o INSS, ou seja, que ela pague, que ela contribua para o INSS, porque em caso de acidentes, se ela é uma trabalhadora informal, se ela é uma trabalhadora eventual, que não tem carteira de trabalho assinada, em caso de acidentes, é ela por ela. Então, o risco dela é muito grande e se ela não tiver pago o INSS, ela não consegue afastamento, nem por doença, nem por acidente.